Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos resolver a prova da UES 2018.2. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que um novo vídeo for postado. Deixe aquele like e acompanhe a resolução da prova de hoje. Vamos lá! A questão 39 é uma questão que envolve análise dimensional. Acompanhe a leitura da questão. A questão diz o seguinte: recentemente, o tema combustível e caminhões ganhou destaque nos noticiários com a greve de caminhoneiros. Suponha que o consumo C de diesel de um caminhão em metros cúbicos de combustível por metro viajado. Então veja que a unidade que ele está se referindo ao consumo é medida em metros cúbicos de volume do combustível por metro viajado. Seja proporcional à massa M do veículo. Considere que o consumo seja descrito pela equação. Então ele forneceu a equação do consumo, que é dada por beta vezes M, onde C ele já especificou que corresponde ao consumo e M a massa do caminhão. E beta é uma constante, a constante de proporcionalidade. No Sistema Internacional de Unidades, beta tem a unidade de... Veja que ele não mencionou a unidade da massa, mas é importante você saber que a massa no Sistema Internacional é medida em quilogramas. Portanto, para que a gente possa determinar no Sistema Internacional as unidades que correspondem ao beta, é importante, na expressão fornecida, isolar o beta. Isolando, o beta, portanto, é medido pela divisão do consumo pela massa do caminhão. Substituindo essa expressão pelas suas respectivas unidades, nós vamos ter que a unidade do beta corresponde à unidade do consumo, metros cúbicos por metro, dividido pela unidade da massa, que é o quilograma. Efetuando as devidas simplificações, o metro cúbico nós podemos simplificar com o metro, sobrando, portanto, o metro quadrado, resultando na unidade do beta equivalente a metro quadrado por quilograma. Portanto, a resposta correta é o item B. Acompanhe a resolução da próxima questão. A questão 40, ela trata de colisões. E é muito importante que você saiba que para qualquer tipo de colisão, a quantidade de movimento, também chamada de momento linear inicial, corresponde ao mesmo valor da quantidade de movimento final do sistema que está envolvido na colisão. Então vamos ler o enunciado da questão. Ultimamente, o futebol tem sido foco de noticiários em função da Copa do Mundo. Durante uma partida, suponha que a bola cai verticalmente, sem girar, e se choca com o solo. De modo simplificado, pode-se descrever esse choque como uma colisão entre dois corpos, sendo um a bola e o outro o planeta Terra. Caso se considere este evento como uma colisão elástica, é correto afirmar que há conservação. Como eu falei, qualquer que seja o tipo de colisão, seja ela elástica, inelástica ou parcialmente elástica, sempre há uma conservação da quantidade de movimento, ou também chamado de momento linear. Portanto, a resposta correta da questão 40 é o item C, que afirma que há conservação do momento linear total do sistema composto pela bola e o planeta. Acompanhe a resolução da próxima questão. Pessoal, a questão 41 ela é uma questão que é mais da matemática do que da física. Ela envolve o volume de um sólido. É importante que você saiba que para calcular o volume de um sólido, uma das formas seria multiplicando a área da base pela altura do sólido. Vamos lá então ler o enunciado da questão. Considere um mês em que o total de chuva registrado em Fortaleza seja de 300 milímetros. Então a altura corresponde a 300 milímetros. Suponha que a distribuição de chuva seja homogênea em toda a área do município. Considere um tanque cilíndrico sem tampa que recebe a água coletada diretamente pela exposição a essa chuva durante esse mês. A área da base do tanque é de 10 metros quadrados. Então a área da base corresponde a 10 metros quadrados. Primeira coisa que nós podemos observar é que as unidades não estão compatíveis. Então, efetuando a transformação de 300 milímetros para metros, nós temos o valor de 0,3 metros de altura. No mês em questão, o volume coletado no recipiente é em litros. Então ele quer que a gente calcule o volume, só que é muito importante lembrar que ele quer esse resultado em litros.
Então nós vamos calcular este volume e depois temos que transformá-lo para litros. Utilizando então a expressão do volume, nós vamos ter que a área da base é de 10 metros quadrados, multiplicado pela altura, que é de 0,3, nós vamos encontrar um volume de 3 metros cúbicos de volume de água. Sabendo que esses 3 metros cúbicos correspondem a 3.000 decímetros cúbicos, que é o valor correspondente ao volume referente à capacidade em litros, nós vamos ter, portanto, um volume total de 3.000 litros de água, nos dando como resposta o item B. Acompanhe a resolução da próxima questão. Pessoal, para a resolução da questão 42, é importante que você saiba que a energia é calculada pela potência do dispositivo multiplicado pelo seu tempo de utilização. Nós vamos também ter que utilizar nessa questão uma regra de 3, mas vamos ler o enunciado para depois a gente trabalhar com isso. A questão diz o seguinte: a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou bandeira vermelha 2 para as cotas de luz de junho deste ano, o que significa um adicional de R$ 5,00 para cada 100 kWh consumido. Portanto, vamos chamar de V o valor acrescido de R$ 5,00 para cada 100 kWh de energia consumida. Considerando que uma certa indústria utilizou um resistor para aquecimento cuja potência é de 50 kW, então a potência do resistor 50 kW, por 4 horas durante esse mês, então o tempo de utilização foi de 4 horas, o adicional na conta associado a este consumo foi em... Então ele quer que a gente calcule o valor pago, que eu vou chamar de total, o valor pago no final do mês devido à utilização desse resistor. Vamos lá. Para que a gente possa calcular então, primeiramente, a energia, nós vamos utilizar a expressão da energia. A energia consumida foi de 50 kW, que é a potência do dispositivo, multiplicado pelo seu tempo de utilização, nos dando, portanto, uma energia de 200 kWh. Sabendo que nós tivemos um valor acrescido de R$ 5,00 para uma energia de 100 kWh, com o consumo de 200 kWh, nós vamos ter um valor acrescido de X, que é o que nós queremos calcular. Efetuando o produto dos meios e igualando ao produto dos extremos, nós vamos ter que 100x vai ser igual a 5 vezes 200, 1.000, nos dando, portanto, um valor de x correspondente à divisão de 1.000 por 100, portanto, 10. O valor, portanto, acrescido, que nós chamamos de total, corresponde a R$ 10,00, nos dando como resposta para a questão o item A. Deixe o seu like e acompanhe a resolução da próxima questão. Galera, a questão 43, ela envolve termodinâmica. Vamos ler o enunciado da questão. Em atividades esportivas, como os Jogos de Copa do Mundo, o corpo do atleta tem sua temperatura aumentada e há uma produção de suor, que ao evaporar, transfere calor do corpo para o vapor de água na atmosfera. Nesse caso, há um processo termodinâmico em que, veja que a própria questão, ela comenta que ocorre uma evaporação. Portanto, ocorrendo uma evaporação, que corresponde a uma transformação de estado físico da matéria, a resposta da questão é o item D, em que ele afirma que o suor sofre uma mudança de estado. Portanto, item D, a resposta da questão 43. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhe a resolução da próxima questão. Galera, a questão 44 é uma questão teórica, mas ela envolve os conceitos de movimentos de lançamento. Vamos ler o enunciado da questão. Sem considerar qualquer atrito e assumindo a força da gravidade constante, é correto afirmar que a trajetória idealizada de corpos que são arremessados horizontalmente próximos à superfície da Terra é... Veja que no lançamento horizontal, o que nós temos é uma composição de dois movimentos. Um movimento que ocorre na horizontal sem a ação de nenhuma aceleração, portanto se trata de um movimento uniforme, em que não ocorre aceleração, e um movimento na vertical, em que nós temos a ação da gravidade, que é uma aceleração. Portanto, se trata de um movimento uniformemente variado. Pela composição desses dois movimentos, nós geramos um movimento resultante que corresponde à sua trajetória a uma trajetória parabólica.
nos dando, portanto, como resposta da questão, o item C, uma trajetória parabólica. Deixe o seu like e acompanhe a resolução da próxima questão. Galera, a questão 45 é uma questão de hidrostática. Vamos ler aqui o enunciado da questão. Uma caixa d'água a 5 metros de altura do solo é conectada a duas torneiras idênticas, ambas à mesma altura do solo. A torneira 1 é conectada ao fundo da caixa por um cano de 25 mm de diâmetro, e a torneira 2 é alimentada da mesma forma, mas por um cano de 40 mm. É correto afirmar que a pressão da água, veja que a pressão calculada pela densidade do líquido, vezes a gravidade local, vezes a altura correspondente ao solo do ponto de ligação das torneiras, somada à pressão atmosférica, caso o tanque e a caixa d'água esteja aberta, como a altura, o posicionamento das duas torneiras é a mesma, nada interfere o diâmetro do cano ao qual elas são ligadas. Então a pressão nas duas será a mesma. Nos dando, portanto, como resposta à questão, o item B, que afirma: nas torneiras é a mesma se estiverem fechadas, e maior que zero. Considerando as torneiras fechadas, a pressão é a mesma, pois elas dependem apenas da altura que elas se encontram em relação à superfície do líquido. Desta forma, o item correto é o item B. Acompanhe a resolução da última questão. Pessoal, essa última questão é uma questão de ótica. Vamos ler o enunciado. Em espelhos planos e no contexto da ótica geométrica, o fenômeno comumente observado com os raios de luz é A. Veja que os espelhos, sejam eles planos ou esféricos, eles fazem com que os raios de luz eles retornem ao meio no qual eles estão se propagando. Para que os raios de luz retornem ao mesmo meio de onde eles incidiram, esse fenômeno corresponde ao fenômeno da reflexão. Portanto, sendo a reflexão o fenômeno ocorrido nos espelhos planos, a resposta correta para a questão 46 é o item A. E assim nós finalizamos a resolução da prova de 2018.2 do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Se você gostou das resoluções das questões de hoje, não esqueça de deixar nos comentários o Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações e deixar aquele like para motivar nossos novos vídeos. Compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos, fiquem bem e até as próximas resoluções. Assim é Fácil.